Bom dia, pessoal. Bom dia. Oi, bom dia, Mê. Oi, bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos aí a mais um webinário aqui do Sindicamp. É o segundo que nós estamos realizando, referente ao assunto pandemia. E é muito bom poder contar com vocês aqui hoje. Nós tivemos um primeiro encontro, que foi no dia 19 de junho, e nesse encontro, quem fez a apresentação foi a doutora Lisa e o doutor Aldo, e falando sobre os aspectos trabalhistas, né? E aí, atendendo ao pedido do grupo de RH e vendo a necessidade, gente, tem alguém com o microfone aberto aí. Fala pra alguém que fica bem esperto aí, se ele chegar aí, pra liberar, pra carregar ela, tá bom? Vamos lá, gente. Vou ter que... Quem está com o microfone aberto aí? Vamos fechar, por favor. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa todos mudos. Pronto. Resolvido o problema. Então, nós fizemos um primeiro webinário, que foi no dia 19 de junho, que foi a doutora Lisa e o doutor Aldo. Eles começaram a falar sobre alguns aspectos referentes àquele momento, porque hoje nós estamos passando por momentos de transições constantes, tanto na legislação quanto na área da medicina do trabalho. E por isso, atendendo uma solicitação do grupo, a gente convidou o Dr. Marco Aurélio para vir aqui fazer essa live com a doutora Lisa, que é a nossa assessora jurídica. O Dr. Marco Aurélio, além de ser médico, ele trabalha há mais de 20 anos nessa área de medicina do trabalho e vai estar aqui para tirar algumas dúvidas, para esclarecer, para passar orientações para vocês. Então, eu vou pedir que quem tiver qualquer pergunta, para mandar, por gentileza, aqui embaixo tem está escrito chat, é um bate-papo. Então, pode escrever nesse chat e mandar aqui do lado, que aí eu vou estar fazendo para eles durante a apresentação, tá? Então, doutora Lisa, doutor Marco Aurélio, vocês podem destravar o microfone de vocês, né? E podem começar. Quem começa primeiro, a doutora Lisa ou o doutor Marco Aurélio? Melina, bom dia. Eu acho que é melhor o doutor Marco Aurélio começar, certo, né? E depois eu faço a minha exposição. Tá? Então, fica à vontade, doutor. Ixi, tá sem som. Doutor? O senhor tá sem som. Doutor Marco? Deixa eu mandar mensagem para ele. Espera aí. Acho que o doutor agora deve ter percebido que está sem som. O senhor está ouvindo a gente, doutor? Então, tenta sair e entrar de novo no link. Vamos ver. Pronto, o doutor Marco Aurélio vai entrar de novo. Doutora Lisa, quer começar enquanto o doutor Marco Aurélio entra? Bom, então eu vou dar um início, né? Porque eu acho que uma parte do que eu vou falar depende também do que o doutor Marco Aurélio vai expor. Porque ele vai bastante para uma parte prática que eu acho bastante importante para as empresas, né? São detalhes do dia a dia que a gente não se atenta, mas que são necessários. Até eu mesma fiquei um pouco surpresa às vezes com alguma coisinha aí que a gente não sabe do risco e pode ser evitado, né?
o que eu queria passar em termos de legislação para vocês. O doutor Marco Aurélio vai pôr a parte prática, e eu vou pôr a parte assim, que da colaboração dos empregados, né? Então, quando a gente fala nessa parte de colaboração, a gente está se referindo não somente ao dever de usar a máscara, que a gente já comentou antes, ao dever da gente usar o álcool gel, fornecer o álcool gel para os empregados, né? Ter nas mesas para o pessoal que trabalha internamente, que hoje, como eu disse da última vez, isso são EPIs, não são mais, não é uma frescura, não é um exagero, né? Hoje é um EPI, lembrando que essa parte tem que estar toda documentada, né? Se for necessário, dar treinamento para os empregados, para eles saberem usar e usar efetivamente, né? Então, para isso, o recibo do EPI ele vai servir não somente para as empresas terem o comprovante da entrega, mas tem uma previsão de finalizar o que vocês deram, né? Ah, quantos litros de álcool gel, né? Ou quantos potinhos de álcool gel foram, né? Então, tem que ter acabado, não acabou o seu por quê? Não está usando, né? Então, os recibos de EPIs aí nessa parte, eles vão colaborar no sentido de não só atestar que a empresa está cumprindo, né, a legislação, como também vão assegurar que possa ser feito um controle de quando isso acaba. Outro fator também é a questão da reposição do material, né, que tem que ser liberado, né, principalmente a máscara, né, que você tem que ter pelo menos uma máscara por dia para usar se ela não for descartável, porque a máscara descartável, acho que o doutor Marco até pode falar, o tempo de duração dela aí é minúsculo, vamos falar assim, tá? E mais tem a questão do que fazer com o empregado que não está cumprindo, porque a gente sabe que tem gente que não está muito preocupado, acho que não vai acontecer com ele, né? E quando chega na nossa família ou nos conhecidos é que a gente acaba tendo noção de que o negócio é concreto mesmo, né? Uma coisa é escutar que tiveram não sei quantas mortes lá em Manaus, outra coisa é escutar que alguém que a gente conhece ou alguém da família está doente, né? Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Primeiro, depois de hoje, reúnam os empregados de uma forma, lógico, espaçada, colocando um revezamento aí, não pôr muita gente, ou então passar um texto para os empregados, né, entregar como se fosse uma circular, eles assinando que receberam, no sentido de que eles estão recebendo informações de como pode se dar o contágio, qual o risco, o que deve ser evitado, né? Então, se vê que o empregado não está cumprindo essa parte, chama, faz uma cartinha, não precisa ser uma advertência primeiro, né? Mesmo porque tem gente que recebe advertência aí que trava de vez. Então, assim, coloca o nome de carta de colaboração, alguma coisa nesse sentido para estimular a pessoa a cumprir o que vocês estão pedindo, né? Então, a primeira coisa, carta de colaboração, né? Principalmente quando for um motorista que vai viajar, né? Ah, tá, não quer, eu não quero usar máscara, né? Mas você tem que usar a máscara. E assim, não tem como você ver, né? Como é que a empresa vai ver alguém que está na divisa do estado de São Paulo com Minas? Não tem, absolutamente não tem. Então, assim, se for pego, se for autuado, né? Várias cidades têm decretos municipais que têm validade, apesar daquilo que o desembargador falou esse final de semana aí, que decreto não é lei, né? Isso tem validade, né? Tem uma finalidade maior que a saúde pública, então a gente tem que se comprometer com isso. Então chama o empregado, faz uma carta de colaboração, alertando, olha, você foi visto andando sem máscara, né? Dirigindo sem máscara, por favor, faça o uso da máscara, né? Ou então, de todo mundo, ou quase todo mundo já acabou o álcool gel, porque o seu não acabou. Por favor, fazer a desinfecção da cabine, né? Uma carta de colaboração. Vê que a coisa permanece, aí sim vai para uma carta de advertência, né? Por deixar de cumprir as normas que a empresa está
usando nesse período de pandemia, tal. Descumpriu. Elisa, aproveitando o ensejo, teve uma pergunta aqui da Daniela. Ela perguntou se é válido fazer uma lista de transmissão no WhatsApp para poder divulgar orientações sobre o Covid. Se isso também tem uma... Tem validade, ajuda, né? É uma forma de dar ciência para os empregados do que está sendo feito, né? E eles não podem negar que eles não leram, né? Então, só precisa depois ter isso armazenado para poder, se tiver algum problema mais para frente, guardar isso aí e poder se valer dessa lista, dessa declaração com as condições, tá? Perfeito. Então, voltando, se o empregado se recusa a cumprir de novo, dá advertência, vai para suspensão, né? Então, infelizmente, a gente às vezes tem que chegar nesse ponto, né? Suspende por um dia, continua, suspende por 2, suspende por 3, se a coisa prosseguir, o que eu acho difícil, mas a gente tem que prever isso. E se for o caso, até, infelizmente, ajustar a causa por ato de indisciplina e insubordinação, tá? Então, essas são as partes que eu acho mais importantes aí, que vocês têm que se preparar, né, a partir da fala do Dr. Marco Aurélio, para depois buscar aí as informações que são necessárias, e se tiver mais alguma coisa depois, eu complemento, né, depois da fala do Dr. Marco, tá bom? Daí eu passo a palavra para o Dr. Marco agora. Olá, bom dia. Estão escutando agora? Agora sim. Desculpe, a gente apanha da tecnologia todo dia. Estamos todos aprendendo, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Melina pelo convite. Já estive aí no Sindicamp por algumas vezes, participando de reuniões de RH, e parabéns para a iniciativa de vocês, isso é muito produtivo. E eu sou médico de trabalho já há aproximadamente 25 anos, também atuo em perícias médicas trabalhistas, é uma área que traz muito conhecimento, refinamento, porque a gente passa a entender como é que o juiz pensa, como é que os peritos pensam, e isso ajuda a gente a modular as ações da medicina ocupacional. Mas, numa época de Covid, né, que todo mundo estava esperando que isso passasse em 60 dias, 90 dias, nós já estamos começando a nos acostumar com a ideia de que essas medidas elas vão durar por um tempo bem maior. Mas tem algumas coisas que são importantes vocês saberem. Em primeiro lugar, o vírus não é mágico. Ele não pula e pega as pessoas assim do nada. Ele tem uma cadeia de transmissão. Então, o vírus é um vírus respiratório, ele sai pelas partículas, pelas gotículas de saliva, de secreção, na hora de uma tosse, na hora de um espirro, na hora da fala, ok? E às vezes a pessoa espirra, põe a mão na frente e depois toca em outros objetos, e aqueles objetos que a pessoa tocou, eles também vão ser meios de transmissão. Esse vírus, diferente dos anteriores que a gente já conhece, ele tem um tempo de sobrevida muito grande nos objetos. E aí nós precisamos ter alguns cuidados a mais que são muito importantes. Então, a gente tem que perceber aonde está a nossa saliva, onde estão nossas secreções, aonde elas entrarem em contato e cuidar com tudo isso. É possível deter o vírus? Sim, é possível. E nós temos exemplos de alguns países na Europa, que foi o grande boom de transmissão, Itália, Espanha, mas a Alemanha, que é encostadinho ali, teve uma transmissão muito baixa, teve um número de adoecimentos muito baixo. Existem motivos para isso, ok? Aqui em Campinas, nós tivemos, algumas semanas atrás, um surto iniciando nos hospitais, e teve um hospital em especial que disse que vários dos seus colaboradores tiveram que ser afastados por Covid, e aí eles já estavam com várias medidas implantadas,
e começaram a fazer um rastreamento aonde que esse vírus está se transmitindo. E eles, então, tomaram algumas medidas no refeitório. Por exemplo, eles fizeram o sentar-se intercalado em X. Ninguém senta na minha frente, ninguém senta do meu lado. Então, fica uma pessoa sentada de um lado, do outro lado, só na cadeira contralateral, distante, e assim por diante. Tiveram que aumentar o horário de refeição, fizeram uma escala para não ter acúmulo de pessoas. Isso eles fizeram no refeitório. No conforto médico, no conforto dos enfermeiros, ali na mesinha de café, que todo mundo parava e se reunia para ficar conversando, também fizeram escalas de rodízio para que as pessoas possam ter acesso a isso, mas de uma forma mais distanciada. E depois de 15 dias, eles conseguiram reduzir significativamente, controlar a transmissão intra-hospitalar. E eu tenho conversado com outros profissionais de saúde da rede pública, onde a transmissão é muito mais entre as pessoas do serviço do que os doentes que chegam. Por quê? Quando chega uma pessoa que tem a suspeita, todo mundo se cuida, todo mundo se paramenta, depois do atendimento vai lá, lava as mãos, mas entre os colegas de trabalho, às vezes, não há esse cuidado. E é aí que a transmissão se dá. O vírus, para ele entrar no seu organismo, ele precisa acessar ou a sua narina, ou a sua boca, e na respiração vai direto para o pulmão, ou então ele desce pelo tubo digestivo e vai para o estômago. E cada um desses locais tem sintomas diferentes. No nariz, a pessoa perde o olfato, perde o paladar, pode ter um pouco de coriza. No pulmão, começa a ter uma tosse seca, pouca secreção, às vezes uma dor de garganta. No estômago, quando o vírus entra para o estômago, pode dar dor abdominal, diarreia. Então, esses sintomas mostram qual está sendo o órgão mais afetado pelo vírus. E se a gente tiver proteções, barreiras para que esse vírus não chegue nas vias aéreas, a gente consegue conviver sem se infectar. Vamos falar sobre a máscara, que todo mundo hoje está usando máscara. O Ministério da Saúde elaborou uma cartilha como selecionar e usar máscaras caseiras. Depois eu passo o link para a Melina e ela divulga para vocês. É bem interessante. Uma máscara de tecido comum precisa ter 2 camadas. Recomenda-se que o tecido interno seja um tecido mais sintético, que ele tem uma trama mais fina, ele segura mais, e o tecido externo de algodão, que ele dá mais conforto, mais evaporação, transpira melhor. Então, uma máscara de 2 camadas, plástico por trás da orelha, tá? Se a máscara for muito grande ou muito pequena, não dá uma cobertura adequada, então fica vazando o ar que está com as partículas de secreção. E a máscara, gente, é para você se proteger, mas principalmente para proteger quem está perto de você. Porque a máscara impede que as suas gotículas, principalmente, não sejam lançadas para o meio ambiente. Você respirando as gotículas que estão suspensas no ar de outras pessoas, elas podem ficar retidas também na máscara. Por isso que o pessoal reforça muito a questão. Não coloque a mão em cima da máscara, porque a sua respiração está trazendo partículas para ela, tá? E se você toca ali e depois se toca, o vírus vai se transmitir. O segundo cuidado, que também é muito importante, é lavar as mãos. Qual a maneira mais efetiva de fazer isso? Lavar as mãos com água e sabonete líquido. Toalha descartável, essa é a forma mais eficaz para eliminar qualquer vírus, qualquer partícula que tenha ficado na sua mão. Tocou em objeto, uma caneta, um copo, pegou alguma coisa de outra pessoa, rapidinho lava a mão. Se não for possível lavar, passa álcool gel, também é efetivo. E você tem que tomar alguns cuidados a mais. Se policiar,
se habituar, criar cuidados de não ficar coçando o olho, de não ficar colocando o dedo no nariz, na boca, tá? Porque são formas de você pegar o vírus do ambiente e introduzir no seu organismo. Então, com todos os mecanismos que a gente vai falar logo a seguir que a empresa pode tomar, uma máscara adequada, usando a máscara de forma correta, tendo hábitos de higiene pessoais corretos, é muito certo que você vai ficar livre do vírus. Eu conheço pessoas, famílias, que um dos membros contraiu o Covid, ficou em casa, isolado, longe das pessoas, também com a sua máscara, todo mundo reforçando os cuidados em casa, e os outros membros passaram por essa situação e não se contaminaram, mesmo tendo uma pessoa dentro de casa com o Covid. Então, eu estou contando isso, né, tanto a história do hospital quanto a história dessa família, para vocês perceberem que essas medidas, elas podem ser suficientes. Então, acreditem nelas, coloquem elas em prática, ok? Eu gostaria de falar também uma coisa interessante que tem surgido aí na mídia sobre a questão da transmissão. Uma pessoa que não está doente ou não tem sintomas da doença pode transmitir? Então, os cientistas também estão aprendendo e hoje nós já dividimos as pessoas em 3 grupos. Aquelas que pegaram o vírus e não tiveram nenhum sintoma, não adoeceram, e estas transmitem o vírus, mas de uma forma muito pequena. O índice de transmissão, a quantidade de vírus encontrado nas secreções dessa pessoa, são muito pequenas. Isso é diferente da pessoa que pega o vírus e vai adoecer. Para esse, nós chamamos de pré-sintomáticos. Aquele que está incubando o vírus e daqui 2, 3 dias vai adoecer. Este, no período de incubação, já está transmitindo o vírus e é um problema, porque ele pode passar para muitas pessoas sem saber. E as pessoas sintomáticas, aquelas que estão na fase catarral, com coriza, com secreção, essas têm um pico máximo de transmissão, ok? Então, isso é interessante para a gente saber. Poxa, mas e as pessoas que pegaram, fizeram um exame, deu positivo, mas nunca adoeceram? Elas têm chance de transmitir, mas isso é muito pequeno, ok? Então, entendido a transmissão pré-sintomática, a transmissão sintomática e a transmissão assintomática, a gente precisa prestar atenção nos sintomas. Quais são os sintomas que são sintomas de alerta, de suspeita, né? E é muito comum uma pessoa ela tem normalmente um quadro alérgico. Ela com frequência tem a sua crise alérgica, com tosse, com coriza, o nariz fica coçando, e ela está num quadro típico que ela habitualmente tem. É possível o médico diferenciar? Não, não é possível. Então, a pessoa está com algum sintoma, ela tem que ficar afastada até ter o esclarecimento, ok? Dor de cabeça, cansaço, dores no corpo, dores musculares, dores articulares, febre, arrepios, calafrios, são os sintomas gerais que podem acompanhar um quadro de Covid. Dor de garganta, coriza, nariz entupido, espirros, perda do olfato e do paladar, são sintomas que também falam a favor. Tosse seca, tosse com secreção, falta de ar ou dificuldade aos esforços, dor de barriga, dor no abdômen, diarreia, vômitos. E, por último, algumas manchas avermelhadas na pele. Esses sintomas, toda vez que for identificado algum sintoma desses, a pessoa precisa ser afastada e encaminhada para o médico para o esclarecimento. Mas como é que eu vou identificar esses sintomas nas pessoas?
nós recomendamos todos os dias, o trabalhador, antes de assumir o seu posto de trabalho, responda um questionário exatamente com essas perguntas, colocando um sim ou um não, se ele teve algum desses sintomas desde do último momento em que ele esteve trabalhando. Ontem à tarde ou na sexta à tarde para a segunda, enfim. Desde o último dia de trabalho seu até agora. Você teve algum sintoma destes? Se sim, ele vai responder lá. O ideal também é que a empresa faça a medição da temperatura dele, né? Anote isso na folha. Eu recomendo que no rodapé dessa folha também esteja identificado todos os EPIs que a empresa tem à disposição para ele. Olha, eu tive à minha disposição, ou tenho à minha disposição, máscara facial, álcool gel, aquele protetor facial, enfim, tudo que a empresa disponibilizou está descrito ali. Todo dia ele assina e entrega para o responsável. O responsável confere, tá ok, você entra no trabalho. Isto a gente chama de busca ativa. É uma das recomendações que o Ministério do Trabalho tem pedido para as empresas fazerem, tá? Isso tem que ser feito todo dia. Essas folhas colocam-se a data, a assinatura do trabalhador e ficam como um documento. A gente coloca também uma coluna perguntando se ele teve contato com pessoas com Covid e se isso foi no trabalho ou foi fora do trabalho. Porque Doutor Marcos, hoje... Sim. Desculpa interromper o senhor. O José Alberto, que é o nosso presidente aqui do sindicato, que está acompanhando a transmissão, ele perguntou se é possível disponibilizar esse formulário com essas questões a serem respondidas para que a gente possa usar nos colaboradores, nas empresas. Você teria um modelo, uma coisa assim? Sim, perfeitamente. E eu vou aproveitar, porque aí a gente já... prazer, Roberto. E eu vou Nós aproveitar estamos aqui exatamente para informar e orientar. Okay? E tem uma outra pergunta aqui, doutor, que eu já vou aproveitar para te fazer assim, eu não te interrompo mais. No caso de um motorista que sai com um ajudante, quais são os cuidados e os procedimentos? Ok. Melina, você não interrompe, você acrescenta, então pode perguntar a qualquer hora, por favor. Então, nós estamos aqui num bate-papo, né? E isso vale para qualquer pessoa aí, eu não tenho problema com isso, eu até gosto dessa interação. Eu vou abordar essa questão dos motoristas um pouquinho mais adiante, quando a gente vai falar especificamente sobre os cuidados, porque eles têm uma realidade diferente de quem está dentro do escritório. Perfeito. Eles estão na estrada, eles estão almoçando, eles estão indo ao banheiro, eles estão, às vezes, dormindo, em locais onde ele não tem controle da situação. Então, nós vamos abordar isso com detalhes. Mas eu gostaria de continuar falando sobre as medidas agora que a empresa pode tomar, tá? Dentro do rol dos documentos que o Ministério do Trabalho tem solicitado. Não sei se a sua empresa já recebeu esse documento, mas nós temos ajudado várias empresas, porque o Ministério manda um e-mail, manda uma relação de coisas que ele pede para a empresa fazer, e quer fotos, e quer evidências de que as providências estão sendo tomadas. Então, nós temos ajudado muitas empresas a comporem esse rol de documentos para serem enviados para... Doutor, tá mudo. Doutor, não sei o que aconteceu. Não sei se eu consegui aqui. Consegui. Pronto. Oi, pode falar, desculpa. Não, tinha ficado mudo o seu áudio, agora voltou. Ok, desculpe. Imagina. Então, dar férias para quem já tem direito, reduzir jornada, colocar em home office. Home office é um assunto que gera muita dúvida. A gente pode fazer um bate-papo só sobre como colocar o trabalhador em home office, quais os cuidados médicos, de saúde, cuidados ergonômicos.
que deve se tomar. Preparar o ambiente para enfrentar a crise sanitária, esse é o desafio, né? Minimizar os riscos com redução da carga horária, com redução do atendimento ao público. Então, se eu reduzo o meu horário de atendimento ao público, alguns supermercados, algumas lojas, eles ficam contando quantas pessoas entram, não pode ter mais de tantas pessoas, às vezes você fica na fila do lado de fora, aguardando alguém sair para poder entrar. São todas medidas que podem ser feitas e você pode relatar isso, né? Identificar isso. Barreiras de distância, colocar marcações no solo para o distanciamento nos locais onde há fila, colocar um cordão ou algum objeto, uma cadeira, alguma coisa, aumentando a distância para com a pessoa que está no balcão, num caixa. Algumas empresas têm colocado uma placa de acrílico para exatamente aumentar essa distância. A forma de trabalho também pode ser alterada, dependendo do processo que eu tenho, que fica muita gente aglomerada, eu posso mudar o meu processo de trabalho de tal forma que as pessoas fiquem um pouco mais distantes. Isso é uma medida que é muito produtiva. Adoção dos EPIs, nós já falamos. Quais são os EPIs possíveis? A máscara facial, que ela pode ser a máscara comum. A máscara cirúrgica, ela tem algumas aplicações específicas. Então, quando existe um profissional da área de saúde que vai realizar procedimentos numa pessoa possivelmente contaminada, ela deve colocar uma máscara cirúrgica que é para aquele momento. Usou, saiu do procedimento, descarta. Essa máscara nossa de tecido é para a gente usar no dia a dia. Ela não tem aplicação quando eu estou tratando de pessoas que já estão ou estão com suspeita em atendimentos de saúde. Lavar as mãos, higienizar as mãos, colocar cartazes na empresa. Informações preventivas. O Ministério do Trabalho está pegando muito no pé das empresas para que deem treinamentos e tenham comprovação disso. Como é que é essa comprovação? Fazer uma lista de presença, o nome da pessoa, né, o tema que foi abordado, coloque também qual foi a pessoa que deu o treinamento e a capacitação dela. Se foi um enfermeiro, se foi um técnico de saúde, se foi um médico, porque isso respalda a qualidade das informações. Fazer a busca ativa, que é com esse formulário que nós vamos compartilhar com vocês. E aí nós precisamos entender quais são os protocolos de ação quando encontramos alguém suspeito. Muitas empresas se incomodam porque recebem lá do serviço de saúde ou de alguém um atestado sanitário dizendo, olha, o funcionário tem que ficar 14 dias afastado porque alguém na casa dele está com Covid. Gente, não queiram ter alguém com suspeita de Covid na sua empresa. Isso é muito delicado. A ordem é a seguinte: todas as pessoas da casa onde tem alguém com Covid devem ficar igualmente afastadas por 14 dias. Assim, essa é a medida mais efetiva que a gente tem hoje para bloquear a transmissão do vírus. As pessoas que têm contato na empresa, se não existe um contato íntimo, assim, muito próximo, vamos imaginar, eu tenho uma sala de escritório, onde eu tenho ali um espaço relativamente grande, um distanciamento entre as pessoas, e todo mundo tem o seu álcool gel sobre a mesa, tem a sua máscara, está todo mundo trabalhando ali. E mesmo que alguém apareça com Covid, se nos primeiros sintomas ela foi afastada, mas todo mundo estava mantendo os seus cuidados de higiene pessoais, de uso dos seus EPIs, dificilmente vai haver transmissão. Já aqueles locais onde uma pessoa fica trabalhando de frente para outra, em baias, principalmente o pessoal de teleatendimento, enfim, se o arranjo ali, as pessoas estão muito próximas, você precisa tomar medidas
de manter, de afastar essas pessoas, mantê-las um pouco mais distantes, porque ali no dia a dia, aquele contato mais prolongado, numa conversa, numa fala, numa tosse, no espirro, vai transmitir. Então, se você tiver todos os cuidados já tomados na empresa e alguém tiver sintomas, afaste essas pessoas e os que estão próximos, desde que eles já estejam com os cuidados implantados, só manter uma observação mais rigorosa. Mas a gente vai manter o mesmo rigor para com todos, através dessa ficha diária que a gente vai implantar. Ok? A pessoa está com sintomas, encaminho ela para o médico vai avaliar. Se ele constatou que não é Covid, ele dá o atestado de que a pessoa está apta para voltar ao trabalho. Muitas empresas têm pedido para o médico do trabalho fazer essa avaliação e emitir um atestado de retorno ao trabalho com apto, ok? Os nossos médicos estão capacitados para identificar todas as situações e aqueles que forem confirmados ficam afastados. Os que estavam próximos não precisa sair correndo fazer exames. Agora vamos falar sobre exames. Tem havido uma falta de informação muito grande. E, aliás, eu tenho percebido o seguinte, que nestes tempos em que a gente está vivendo, as pessoas que têm bastante conhecimento sobre esses assuntos estão cheias de dúvidas. E as outras pessoas estão cheias de certezas. Então, nós temos que tomar cuidado. Vamos pensar juntos para a gente entender. Nós temos, basicamente, 2 tipos de testes. O primeiro é aquele que coloca um cotonete na boca e nariz, coleta um pouco de amostra da secreção e faz a pesquisa do vírus. Esse é o melhor exame, é o mais fiel. Só que um detalhe, gente, ele só dá positivo depois do 3º dia de sintoma. Não é porque eu tive contato com uma pessoa hoje de manhã que à tarde eu vou fazer o exame e ele vai dar negativo. Não diz nada. Tá? Eu preciso de pelo menos 3 dias para esse exame dar positivo. Mas e a pessoa que não vai apresentar nenhum sintoma? Sim, eu também preciso de 3 dias. Antes disso, o vírus está se multiplicando, está se instalando, não tem como detectar. O segundo grupo de exames, que são os testes rápidos, as sorologias IgG e IgM, elas são testes com sangue. Para que eu possa ter um teste desse positivo, é preciso que o corpo tenha reagido, criado anticorpos, e aí eu consigo detectar esses anticorpos no sangue. Esses anticorpos começam a ficar positivos no 5º dia da doença. Existem anticorpos formados na fase aguda, que permanecem aí 2, 3 semanas em níveis elevados, e depois disso, os anticorpos de fase crônica, eles vão se elevando e permanecem por várias semanas. Então, um exame de sangue, IgG e IgM, é o mais indicado, porque ele vai me dizer se a pessoa está na fase aguda, do 5º dia em diante, ou se ela já passou da fase aguda e já está numa fase pós-transmissão, 15 dias, 20 dias, 30 dias, e a gente fica tranquilo sabendo que ela já teve contato com o vírus. Então, Doutor, os exames precisam ser conduzidos por um médico, o médico vai conversar, pegar o início dos sintomas, contar os dias, saber qual é o melhor exame para aquele paciente. Tem alguns casos. A Sim. Giovana aqui, aproveitando, ela fez uma pergunta que está relacionada a essa questão dos testes, né? Ela falou, e se nessa busca for constatado que 20 empregados estão com sintomas, tipo coriza, tosse ou outro qualquer, encaminho diretamente ao atendimento médico? E se o hospital não solicitar o teste para Covid e não der atestado para isolamento, eu aceito o empregado de volta no dia seguinte? E Então, outra pergunta aqui é que a Liliane fez, qual o critério que o MTE adota para definir eventual interdição da empresa face à contaminação de empregados por Covid? Há um percentual? Eu desconheço qualquer percentual, ok?
Quando você tem um número 20%, 30% dos funcionários confirmados, significa que naquele local está havendo um surto. Mas o percentual exato eu não tenho, não sei me dizer, ok? Como conduzir situações dentro da empresa? Tá? Um funcionário apareceu com sintoma. Ele precisa ser investigado e não pode ficar dentro da empresa até ser esclarecido. Chegando no médico, o que o médico precisa fazer para esclarecer? Ele pode, através do exame físico, ter evidências de que se trata de outro tipo de quadro clínico. Ele pode, pela história do paciente, também ter essa informação, mas ele precisa fazer isso de forma documentada. Ele tem que dar um atestado para o paciente. Olha, o paciente está no quadro de crise alérgica habitual dele e pode voltar a trabalhar. Bom, se ele tiver essa certeza. Se ele não dá o atestado, é porque ele também não tem essa certeza. Ok? Aí, a gente tem que manter o isolamento durante 7 dias, aguardando um possível resultado de exame. Se conseguir fazer esse exame e ele vier negativo, depois do 7º dia o trabalhador pode voltar. Se não tiver o resultado do exame ou não fez o exame, tem que esperar 14 dias. Não tem jeito. Vou citar alguns casos. Uma empresa preocupada fez o teste rápido desse da farmácia, que o farmacêutico vai lá e faz, que a gente sabe que a qualidade dele é muito baixa. O que a gente chama de qualidade baixa? Ele dá muito falso negativo, que a pessoa está com o vírus, ele dá negativo, e ele dá muito falso positivo, que é quando a pessoa não está com o vírus e ele atesta positivo. E aí a empresa tem 23 funcionários, fez o exame e 10 testes deram positivo. E aí, o que eu faço com isso? E não havia nenhum médico acompanhando. Eles me ligaram desesperados. E agora, o que eu faço? Metade da minha empresa está com teste positivo. E eu perguntei, quais deles estão com sintomas? Ninguém tem sintoma. Olha, o médico tem que avaliar. Não é possível, né, que ninguém tenha sintomas. Né? Eu acho que esse teste... então vamos fazer para todo mundo o teste do suave da garganta. Mas também não está certo. Não sei, eu não tenho certeza se todo mundo vai se beneficiar. Também já tive uma outra situação. A empresa fez um teste correto e constatou que um número grande de funcionários estavam positivos. Afastou esses funcionários. Só que, como isso era quase a metade da empresa, a empresa teve que fechar porque não havia condições de continuar operando. Então, precisa atuar logo de início, precisa ter um mapa diário, deu positivo, precisa encaminhar para o médico, isso custa caro, é difícil, leva tempo, mas é a forma mais segura de você abortar o problema logo de início. Se não se toma as medidas no momento certo, depois, uns dias mais tarde, a situação pode se instalar e estar muito grande dentro da empresa. E aí vai ser um problema que vai custar muito mais caro. Quero falar agora sobre os caminhoneiros. Tá? O motorista do caminhão, se ele está sozinho dentro da cabine, não tem necessidade de usar máscara. Me perguntaram, mas tem estado que proibiu usar máscara dentro do veículo. Eu não acredito nisso. Eu acho que precisa se ter uma informação melhor e se ler melhor o que está escrito. Pode ser apenas um erro de interpretação. A pessoa, dentro do veículo, se ela está sozinha, não há necessidade de usar máscara. Mas se estão em 2, e se há ali uma proximidade, quais seriam os cuidados que eu tomaria no escritório? Manteria a pessoa com máscara e teria um frasquinho de álcool gel próximo ali para sempre poder fazer a sua higiene. São esses os cuidados que eu tenho que tomar na boleia do caminhão. Ok? De preferência, manter os vidros um pouco abertos, porque a circulação do ar evita o acúmulo de partículas que podem ser respiradas,
Então, o ar estando circulando leva essas partículas para fora, evitar o uso direto do ar-condicionado, ok? O problema dos caminhoneiros é quando eles param e vão entrar em contato com pessoas que eles não conhecem, não sabem. Um detalhe, gente, esse questionário que eu estou falando para vocês, se não é um supermercado, um comércio que recebe gente em quantidade maior, se vocês recebem apenas alguns clientes para fazer o pessoal que vai dar manutenção na sua empresa, apliquem a eles esse questionário e saibam se quem está entrando na sua empresa teve algum sintoma recente ou nos últimos 15 dias. Eu vou mandar 2 questionários para vocês. O diário dos trabalhadores e para aqueles que são visitantes, porque a pergunta é um pouco diferente. No dos trabalhadores, eu pergunto, desde o último dia de trabalho até agora. E para os visitantes, a gente pergunta, nos últimos 15 dias, teve algum sintoma desse? Tá? Então, são pequenos detalhes, isso é importante. Mas o caminhoneiro precisa ser instruído, precisa ser orientado, ele precisa conseguir ver aonde pode estar o vírus. Então, são cuidados simples, mas que mudam completamente. Vamos imaginar, o caminhoneiro foi usar o sanitário, lavou as mãos. Então, a gente orienta a fazer o seguinte, abra a torneira, ensaboe, lave as mãos, depois enxague, pegue o papel toalha, seque as mãos e depois, com o papel toalha, feche a torneira e ainda com o papel na toalha nas mãos, abra a porta para não ser a mão da pessoa que toque na torneira ou na maçaneta da porta, que é um lugar altamente contaminado. Feito isso, ele descarta o papel toalha no lixo ali próximo ou fora, mas ele fica protegido. São cuidados pequenos, mas que fazem toda a diferença. Na hora que vai se assentar numa mesa para tomar a refeição, de preferência que guarde distância. Né? Alguns lugares já estão liberando restaurantes, às vezes para entregar marmitex, pratos feitos, mas todos esses cuidados devem ser tomados a todo o tempo. Ok? O assunto da condução dos casos é bastante delicado, ok? Vocês precisam estar em consonância, em ligação muito próxima, tirar as dúvidas de vocês com o médico do trabalho da empresa, ele vai dar uma orientação mais precisa. É muito importante não apenas saber que o funcionário está com sintomas, mas saber há quantos dias ele está com sintomas. Porque a data de início é que determina. Então, o funcionário chegou na segunda-feira na empresa, começou a ficar doente na sexta. Então, ele passou sexta, sábado, domingo, ele já está no 4º dia da doença, na segunda-feira. Então, o que eu preciso fazer no 4º dia, eu já posso fazer vários tipos de exames complementares, eu já tenho uma outra ideia de qual vai ser a gravidade dessa doença pelos sintomas que estão ali. Então, são os fatores importantes. Agora, eu gostaria de deixar aberto para perguntas. Ok? Falei bastante. Então, gostaria que, se vocês tiverem perguntas, que a gente possa ajudar. Não sei se respondi os cuidados aí com caminhoneiros, se ficou claro o risco que ele tem. Se vocês querem colocar mais detalhes, fiquem à vontade. Doutor Marco, eu gostaria de fazer uma pergunta que realmente acontece e, assim, a gente fica até receoso, né? Essa situação de que a pessoa está em casa por um atestado sanitário, né? De alguém da família está com suspeita, né? Então, aí passa eu queria saber qual que era o período em que eu teria uma segurança de que aquela pessoa não está efetivamente contaminada, né? Porque essa pessoa quer voltar a trabalhar, ela fala, ai, não quero ficar em casa, me deixa trabalhar, né? Então, às vezes as empresas falam, o que eu faço? Né? Eu falo, olha, pede para passar no médico para ele atestar que ele já pode voltar, porque senão parece que você está descumprindo o primeiro atestado,
né? E eu queria saber qual que é aí a sugestão do senhor nesse caso. Então, doutora Lisa, todos os trabalhos têm mostrado que a duração do período de transmissão, ela dificilmente passa 14 dias. Então, nós assumimos que os primeiros 14 dias são dias de risco para a transmissão. Ok? As pessoas contactantes, elas devem também ficar afastadas por 14 dias. Ok? Porque é um tempo que a gente imagina que seja suficiente para, se ela for apresentar algum sintoma, isso se manifestar. Ok? Ela está com a pessoa doente. Ali a gente sabe que os 5 a 7 primeiros dias são os dias de pico de transmissão. Depois do 8º, 9º dia, vai caindo até chegar a 0 no 14º dia. Então, os primeiros dias são os dias cruciais. O contactante, ele vai pegar essa virose em qualquer momento dessa estada dele com alguém doente e vai manifestar isso. Então, 14 dias para ele é um período também seguro de observação. Se ele começar a apresentar sintomas em qualquer momento desse período, vamos imaginar aqui, no 10º dia que ele está em proximidade com alguém doente, ele começa com sintomas. Daí eu tenho que contar mais 14 dias a partir do dia de início do sintoma dele. Então, a coisa pode se somar, ela pode se prolongar. E aí, o expediente que as empresas têm é encaminhar aqueles trabalhadores que estão com mais de 15 dias de licença ao INSS. Tá certo. Nesse caso, doutor, o senhor entende que podem ser somados os atestados? Porque o primeiro vai ter um CID, né? O segundo vai ser outro CID. O senhor entende que eles podem ser somados e a empresa responde só pelos primeiros 15 dias ou vai acabar pagando 30 dias? Não, esses CIDs podem ser somados. Tá? Nós precisamos esclarecer essa questão porque o CID é uma tabela muito completa e complexa. As doenças são classificadas de várias formas. Eu tenho uma classificação por etiologia, eu tenho uma classificação por localização anatômica, eu tenho uma classificação sintomática. Então, para uma mesma entidade nosológica, para uma mesma doença, eu posso colocar CIDs diferentes. Mas aí o médico do trabalho vai analisar e vai dizer, é pelo mesmo motivo, é pela mesma causa base, embora existam CIDs diferentes ou não. Tá certo. Muito obrigada. Opa. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. A Giovana perguntou se o empregado que testa positivo e ele fica 14 dias em casa, se após esses 14 dias já pode aceitar ele de volta na empresa. Depois, a Viviane perguntou, bom dia, não sei se o Dr. Marco ou a doutora Lisa poderia falar sobre a questão do Covid ser considerado como doença ocupacional, né? E tem mais uma aqui, o fato de tomar todas as ações mitiga um problema futuro de ação trabalhista? E como fica a atuação do médico do trabalho quando ele é externo e contratado? Então, deixa eu falar primeiro, depois a doutora Lisa complementa, porque ela é a autoridade nesse assunto de legislação trabalhista. Quando foi declarado que a doença Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional, isso tem nos causado muita preocupação. Por quê? Se for eleito como perito do juiz, para dizer se ele pegou aquela doença na empresa ou fora da empresa, eu vou estar numa situação muito delicada, porque num ambiente de pandemia, onde todo mundo está sujeito
no supermercado, na caixa eletrônica, no botão do elevador, enfim. Fica muito delicado para o médico perito dizer aonde foi esse contágio. Então, é uma lei que veio para proteger, lógico, os profissionais de saúde que estão expostos no meio do campo de batalha, mas isso foi muito genérico e deixou aberto para N situações. Hoje, nós consideramos que o local de maior contágio é dentro de casa. Porque a gente vê que, quando a gente começa a perguntar, os casos positivos tiveram um caso de contato no seu ambiente mais íntimo. Mãe, tio, filho, algum parente próximo que foi lá, que cuidou. Né? E, geralmente, em casa, as pessoas são mais esquecidas com os cuidados. E aí é que vem o problema. A empresa demonstrando, tendo relatórios, tendo reuniões educativas, tendo prova de que entregou os EPIs. Tudo isso são atenuantes, mostrando que a empresa foi responsável e que teve medidas para cuidar do seu trabalhador. Agora, se isso vai ser suficiente, eu deixo a bola com a doutora Lisa aí, porque essa é uma coisa de advogado e eu não me arrisco a dar palpite nessa área. Tá bom. Doutor Marco, na webinar anterior, nós chegamos a conversar e eu aconselhei as empresas que começassem no caso de ter pessoas com suspeita ou mesmo já com o Covid confirmado, eu pedi para que as empresas tentassem levantar alguns dados relativos à questão fora do trabalho, né? Então, investigar aí se tem alguém na casa, se tem um vizinho, alguém que seja próxima, que estivesse com a doença ou com pelo menos com sintoma. Né, aquela coisa dá uma de, assim, eu falei até dá uma de mané e falar assim, nossa, mas da onde você pegou isso? Porque realmente, em termos de pandemia, né, a gente não sabe de onde vem, dificilmente a gente vai saber de onde vem, mas em alguns casos específicos a gente consegue sinalizar aí, né? Então, nós temos muito caso de cuidadores, né, que acabam, ou mesmo de enfermeiros que trabalham em hospital e também trabalham em casas, depois de pessoas com certa dificuldade, com comorbidades e tal, né? Ou então, as pessoas que têm um parente que veio visitar e não sabia e passou, então... Né, porque nós tínhamos primeiro, a MP trouxe que não seria considerado doença do trabalho. Mas, quando ela foi analisada pelo Congresso, isso caiu, né? E o STF também caiu, tirou essa parte, falou, não, pode ser doença profissional. Mas nem tudo vai ser doença profissional, né? Se você tiver um caso na empresa isolado, né, provavelmente não seja classificado como, né? Mas eu falei, a gente tem que ter essa investigação, né? Aquele questionário que o senhor falou também, acho que vai ser muito importante. Assim a gente consegue ter uma defesa no sentido de que a doença não seria profissional, né? Questão daí de estabilidade, né? Para ter estabilidade, a pessoa teria que ficar afastada por mais de 15 dias. Normalmente, como o senhor falou, os atestados são de até 14 dias, né? Mas se a pessoa trouxe um atestado de 14 dias, falando que alguém de casa estava, né? E depois ela tem o Covid, né? O que acontece? Eu entendo que somente o segundo atestado não vai dar aso a uma estabilidade, porque primeiro ela estava afastada por ser membro de família, né, de pessoa com suspeita ou infectada, né? Então, eu entendo que daí não vai ter estabilidade, a não ser que a pessoa realmente fique no hospital, vá para aqueles casos mais graves de UTI, intubação, aí sim a pessoa passa a ter estabilidade, desde que eu entendo que teria que ser comprovada. Mas se a empresa tiver, como o senhor disse, aí 30% de empregados contaminados, a presunção vai ser de que a doença era do trabalho. Então, doutora, aqui tem uma pergunta, inclusive, que está relacionada com essa questão.
A Alessandra que fez. Se o funcionário teve Covid e depois outra pessoa da família que mora na mesma casa também teve, né? Eu tenho que afastar ele novamente? Então, eu acredito que não. Eu acho que essa pergunta é mais para o doutor Marco Aurélio, porque seria um caso de reinfecção, né? E parece-me que está sendo descartada essa possibilidade, né, doutor Marco? Essa questão da reinfecção ainda não está comprovada, né? Tem raros casos onde há uma suspeita forte, mas os médicos não aceitam isso como uma coisa que exista ainda. Podemos mudar de opinião no futuro. Mas se a pessoa teve a doença ou teve um quadro gripal e não foi investigado, o médico também vai ficar na dúvida. O primeiro quadro foi de Covid ou foi um quadro viral comum, uma gripe ou qualquer outro? Porque as outras doenças não pararam, elas não saíram do cenário para dar oportunidade para o Covid. Todas elas estão aí competindo. Então, a pessoa pode sim ter tido uma gripe, ficou afastado como suspeito e depois ter realmente se infectado com o Covid. Por isso que a gente orienta as empresas, não tenham medo de contratar médico, precisa de um médico, porque o médico vai fazer a análise de cada caso. E se há essa dúvida, ele ficou afastado, ou a gente acha que ele teve Covid. Então, tem alguns exames, IgG total, que é um exame mais barato, e que eu posso fazer já nessa fase, depois de 15 dias, ele sempre vai estar positivo. Eu faço aquele exame e ele, em dois dias eu tenho 100% de certeza se aquela pessoa já está imunizada e pode, então, voltar ao trabalho ou não. Ficou claro? Pode só repetir o exame, é o ECG, é isso? O IgG total. Tá. Perguntou aqui se a empresa é obrigada a patrocinar a realização do teste. Não, a empresa não é obrigada a patrocinar. Mas se a empresa quer o trabalhador, se a empresa precisa do trabalhador, o empresário precisa fazer a conta. Quanto eu vou pagar no exame? R$300? Vai sair no máximo isso. Tá? Mais uma consulta com o médico, vamos dizer que vai gastar R$500 para identificar com precisão o estado imunológico do trabalhador. Esse trabalhador, ele ficando 15 dias afastado, vai custar mais de R$500 ou menos de R$500? O que ele deixa de produzir vai ser mais do que isso ou menos do que isso? Cada empresa tem que fazer a sua conta. Ok? A identificação nos casos iniciais, se ela for bem indicada e precisa, ela salva muito dinheiro depois. Tá. Doutor Marco, eu também queria, outra pergunta que eu tenho aí. Empregada grávida, né, no caso, é aconselhável, ela estaria como se fosse uma pessoa com mais de 60 anos ou com algum tipo de comorbidade, ela está dentro do grupo de risco? Olha, isso é uma daquelas situações que a gente ainda não tem uma resposta com embasamento científico. Existem alguns trabalhos que colocam as grávidas, constataram que as complicações e a incidência nas grávidas é a mesma de uma população normal, de qualquer outra pessoa, para aquela faixa etária, tá? Mas já existem alguns outros trabalhos levantando que, conforme na amostragem que eles tiveram, as mulheres grávidas tiveram doença mais grave com mais complicações. Então, hoje, eu ainda não tenho esse dado confirmado. Okay? Por enquanto, o que a maior parte das evidências médicas mostram é que a grávida não tem maiores complicações. Okay? A gente tem acompanhado a maternidade de Campinas, eles estão com um andar todo separado só para as gestantes que vêm com sintomas respiratórios e vêm com casos de Covid. Eles têm todo um cuidado, uma equipe específica para aquele andar, mas eles não têm reportado um maior índice de complicações, tanto no parto quanto depois no puerpério.
né, no pós-parto. Então, as evidências iniciais dizem que não há maior risco. Falando ainda dessa questão do grupo de risco, doutor, a Liliane fez uma pergunta: se é obrigatório o afastamento do empregado quando ele é do grupo de risco, hipertenso, diabético, acima de 60 anos. E o que a empresa pode fazer com esses empregados, já que nem todas as atividades se enquadram no home office? E também tem mais uma aqui, do Rodrigo, que ele gostaria de saber se o trabalhador que contrai o vírus no transporte, indo e voltando ao trabalho, se a empresa também tem que se responsabilizar por isso. Isso é a doutora Lisa que vai responder, porque o Supremo Tribunal acabou de dizer, né, recentemente aí, que as causas de percurso voltaram a ser de responsabilidade da empresa, porque tinham sido suspensas essas coisas. Então, a gente só escuta de orelhada e os advogados que resolvem essas encrencas. Tá? Mas, para vocês saberem, hoje o transporte público é o segundo maior local de contágio. Isso tem algumas peculiaridades na nossa cidade. A nossa cidade ela é muito grande. Um trabalhador que sai do local da casa dele, às vezes para chegar no trabalho dele, demora mais de uma hora e meia, dentro Travou. Secretário de Transportes de Campinas e na Sociedade de Medicina, e ele detalhou todas as medidas que a Index está tomando. Então, hoje é proibido, se um motorista constatar algum passageiro que tirou a máscara, que está sem máscara, ele pode parar o ônibus, pedir para a pessoa, né, tomar os devidos cuidados. Se ela se recusar, a ordem é chamar a guarda municipal. Doutora, a gente perdeu o começo da sua fala porque teve uma instabilidade da conexão. Essa última fala sua, o senhor poderia retomar, por gentileza? Então, a INDEC hoje está sendo muito rigorosa com relação ao uso de máscara dentro do transporte público. A ordem que os motoristas têm, se encontrar alguém que tirou a máscara, está sem máscara, é parar o veículo, pedir para a pessoa colocar a máscara, e se ela se recusar, não tiver, enfim, ele vai chamar a guarda municipal. Porque está proibido o trânsito de veículos de transporte urbano com pessoas não usando máscara. Então, são medidas essenciais aí. Mas, repetindo, dentro de casa é o primeiro lugar de contaminação e no transporte público o segundo lugar de contaminação. Tá. Agora vem a minha parte. Por favor. Seu microfone. Aqui foi a outra pergunta, né? Que foi a parte da responsabilização da empresa, né? Por conta do transporte. O que acontece? Com essas indas e vindas, né? Do que como o transporte é classificado como segundo meio, eu acredito que pode ser enquadrado como doença profissional. Tá? Por isso que muitas empresas, muitas entidades já estão adotando a conduta de que ou estão fornecendo transporte exclusivo para o empregado, né? Ou então estão aí tentando ver se consegue financiar aí, ajudar a pagar gasolina, para quê? Para tirar a pessoa do ônibus, ou então até mesmo modificando os horários de trabalho. Olha, em vez de você entrar no horário de 7, 8 horas da manhã, que é o horário que os ônibus estão cheios, você vai começar a entrar às 9, às 10, por exemplo, e sair às 7 da noite, né? Para a gente ter uma margem de redução do risco, né? Então, assim, enquanto estava, né, que foi até engraçado que a data da reforma trabalhista, mas 2 anos depois, foi 11/11/2019, o trajeto, né, foi excluído da possibilidade de você considerar uma doença ou um acidente de trabalho.
Com a suspensão pelo Supremo, isso fica no risco. Então, a gente tem que aguardar o julgamento definitivo disso, mas a sugestão que fica é para tentar viabilizar aí algumas saídas para você não ter o risco de ter essa contaminação no trajeto, né? Eu até perguntei da grávida, que eu tive um caso de uma grávida que vinha de ônibus. Sugestão, vamos pôr ela para trabalhar em casa, né? Então, tá bom. Ela se recusou a trabalhar em casa porque disse que não tinha lugar para colocar o computador, né? E eu falei assim, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a jornada de trabalho dela, então, né? Dá para ser dessa forma? Porque a empresa não tinha, falou que não tinha condições de suspender o contrato dela. Falei, dá para reduzir a jornada? Dá. Quantas vezes por semana ela vai precisar ir para a empresa? 2? Será que um Uber não fica mais barato nesse caso? Né? Então, a empresa acabou adotando essa solução. Eu acho arriscado também, se puder proporcionar uma flexibilização de horário, alguma coisa nesse sentido, eu entendo interessante. Eu acho mais seguro, é menos risco, né? Às vezes, assim, o empresário vai perder um pouquinho aí, mas é uma economia que depois vem em prol da empresa mesmo, tá? Eu até ia perguntar para o doutor Marco uma outra coisa que eu acho, assim, que é melhor, né? Para as pessoas que têm redução de jornada, né, elas não trabalharem meio período todo dia, mas fazer uma escala de forma a proporcionar, por exemplo, um grupo vem 2 dias na semana, outro grupo vem 3 vezes na semana seguinte inverte. Para quê? Para eu não ter uma circulação maior de pessoas dentro do mesmo ambiente, ainda que não seja dentro do mesmo horário, mas até mesmo por conta dessa resistência alta que o vírus tem. Isso faz sentido, doutor Marco, ou não? Sim, doutora Elisa, faz todo sentido. E eu queria aproveitar, porque eu acho que nós não esgotamos a questão dos trabalhadores que têm riscos. Quais são os riscos que têm associação direta com o agravamento da Covid? Obesidade, hipertensão e diabetes. E é curioso vocês saberem o inverso também. Existem algumas doenças que protegem, tá? Pessoas que têm imunossupressão, que tomam corticoide, que têm reumatismo, já foi constatado que eles têm menos gravidade nas doenças por Covid, nas complicações por Covid. Agora, o que fazer com essas pessoas? A gente não tem uma receita padrão. Cada empresa tem que estudar a sua situação, a sua disponibilidade. O trabalhador também, às vezes, tem limitações. Esse caso que a doutora Lisa citou foi emblemático, porque a empresa pode, o funcionário pode não ter condições de cumprir alguma proposta. Então, todas as medidas têm que estar disponíveis, têm que estar na mesa e ver qual é aquela que melhor se adapta a uma situação. Redução de jornada, dias alternativos, essa ideia de nós já usamos em algumas empresas, fazer horários que o trabalhador circule fora dos horários de pico, então ele entra mais tarde, sai mais tarde, trabalhar em dias alternados, mudar dentro da empresa a operação para evitar a aglomeração de pessoas, às vezes facilitar para o trabalhador vir com seu próprio carro. O empresário precisa estar ciente, porque se ele der uma ajuda e o trabalhador vier com seu veículo, ele vai economizar um monte de outras coisas depois, com testes, com médico, com afastamentos. Então, cada trabalhador precisa dizer qual é a sua disponibilidade, cada empresa precisa ver qual é a sua situação e encontrar os caminhos para a solução. É uma equação difícil, não é simples, não. Pergunta aqui, que é da Patrícia, que ela falou que ela tem um caso de um profissional que a esposa fez o teste no dia 14 de julho e deu positivo, no dia 20/7.
ele veio informar a empresa e eu pedi para ele ficar em casa. Peraí. Os 14 dias começa a contar a partir do dia 14/7, quando ela fez o teste, ou a partir do dia 20/7, quando teve o resultado. Ele até o momento não teve nenhum sintoma e fez o teste rápido que deu negativo. Tá, ele começa a contar 14 dias a partir do dia de início dos sintomas da outra pessoa, da pessoa que está com ele em casa. Uhum. Tá? Porque é o período de contágio dela. Então, eu não sei exatamente os detalhes, mas vamos imaginar que a esposa, a companheira, está doente e ele está afastado, é mais ou menos isso. Né? Está sem sintomas. Conte-se a partir do início dos sintomas dela, da pessoa que está doente. E também teve uma pessoa que perguntou aqui, doutor, se o funcionário está no grupo de risco e está aposentado e a função dele é motorista, se ele pode continuar trabalhando. Olha, risco, eu estou dentro do grupo de risco, pela minha idade, estou trabalhando e atendendo pessoas com Covid todos os dias, né? Já faz 100 e tantos dias que nós estamos nesse estado de calamidade e a gente tem que se cuidar e se proteger. Quem puder ficar em casa, muito melhor. Quem não puder, tem todas essas medidas que a gente está comentando. Agora, cada um tem que saber o risco que está correndo e assumir a sua responsabilidade na escolha. Né? A empresa tem que também saber se preservar, não se expor. E aí cada um tem que montar essa equação e achar a solução. Não é uma receita de bolo. Até teve uma pessoa aqui que perguntou, doutor, qual que está sendo o maior meio de contaminação do Covid? Acho que é o fator principal, né, de contaminação. Olha, é basicamente tudo isso que nós falamos. A gente tem que ter consciência que o vírus não é mágico, ele precisa ter um caminho para entrar no nosso corpo, ele vem pelas secreções respiratórias e o local onde essas secreções ficam, se eu tiver os cuidados de higiene, passar álcool, né, ou desinfetante em todas as superfícies com frequência, nos objetos, não compartilhar objetos, se estiver usando a máscara, tiver um cuidado adequado com as minhas mãos, para não ficar colocando a mão na boca, nos olhos, no nariz, eu cortei a cadeia de transmissão, mesmo eu estando num lugar onde o vírus está presente. Né? O ponto delicado da empresa é que o funcionário lá na frente, numa situação de ação trabalhista, ele sempre vai exagerar as coisas a favor dele. Então, a gente também tem que se proteger daqueles trabalhadores que eu digo que são profissionais do desemprego. Isso torna a coisa um pouquinho mais delicada. Tá? Mas os cuidados são esses, não existe receita mágica. Tá? Tem o exemplo da Alemanha e de outros países ali próximos da Alemanha, Suíça, Suécia, que tiveram um número de complicações muito pequeno. E aí a gente tem buscado entender por que eles tiveram esse número de complicações tão menor assim. E é a questão do cuidado pessoal, o distanciamento entre as pessoas, a disciplina das pessoas em entender as medidas que são necessárias e aplicar essas medidas. E tem aquela questão dos sadios de última hora, né? Porque todos nós sabemos várias coisas que contribuem para a saúde. A prática de exercícios físicos, o repouso adequado, né? Uma alimentação equilibrada, evitar produtos com muito açúcar, evitar produtos industrializados. Só que quando chega uma situação de estresse, eu quero começar a fazer exercício, eu quero começar a cuidar da minha saúde, os saudáveis de última hora podem não ter o benefício todo esperado. Mas, com certeza, aquelas pessoas que habitualmente se preocupam
e praticam hábitos adequados, uma alimentação adequada, e têm um estilo de vida saudável, essas pessoas já estão com todas as medidas de prevenção funcionando dentro do seu corpo. Perfeito. Ok? Uhum. Joelma. Ina, aproveitando essa questão dos aposentados, nós tivemos a novidade lá na Lei 14.020, né? Que foi inclusive para o e-book lá, o texto, né? E agora os aposentados, eles podem ir para o programa de suspensão, mas eles não vão receber do governo. Eles vão receber 70% da empresa. Então, se a empresa quiser afastar os aposentados que estejam em grupo de risco, né? Ela até pode agora, ela está legalmente autorizada, né? Desde que ela pague os 70% do salário, né? Tal como previsto lá na lei. Então, o ônus vai ser todo da empresa, né? Então, se quiser afastar, vai ser dessa forma agora o aposentado, né? As empresas que eu tenho contato aí, elas priorizaram e tem que ser priorizada a questão das férias, né? Eu acho para eles, para não perder inclusive a verba, vamos falar assim, né? Tem que pagar. Então vamos dar, nem que completou aí 6 meses de período aquisitivo, dá 15 dias de férias, né? Para tentar tirar esse aposentado um pouco da circulação, né? O Ministério Público do Trabalho recomendava no início da pandemia que o aposentado ou a pessoa do grupo de risco, né, menos de 60 anos, por exemplo, ou ainda com alguma comorbidade, ficasse em casa e a empresa garantindo os salários, né? Essa era a orientação do Ministério Público. Isso é uma coisa pesada, porque é um ônus muito grande, né? E daqui a pouco vai começar, mais para frente, vai começar a impedir algumas contratações quando você verifica algumas doenças através de exames que, assim, em tese não seriam prejudiciais para o empregado exercer uma determinada função, mas por conta do risco de pandemias, essas coisas, agora talvez as pessoas pensem, os empregadores pensem diferente, tá? Já tem mais uma pergunta aqui, da Liliane. Como a MP 927 caducou, a empresa ainda poderá antecipar as férias de períodos não vencidos? Peraí. Então, ela não é que ela caducou, né? Ela foi renovada, né? E o que acontece agora? Você até pode dar as férias de períodos não vencidos, antecipados, mas você não vai poder usar aqueles benefícios de comunicar em 48 horas antes, pagar como se fosse salário mensal e deixar o 13º lá para o final do ano, né? Então, você vai ter que seguir aquelas regras. 30 dias antes de comunicação e até 48 horas antes do início da fruição das férias, o pagamento com o terço constitucional está na conta do empregado, tá? Então, o fato de você antecipar períodos, eu acho que não tem prejuízo, não, tá? Certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Doutora Lisa, gostaria de fazer mais alguma colocação? Não, eu acho que a gente abordou bastante coisa, né? Eu acho que foi muito importante a exposição do Dr. Marco, porque são fatores que a gente realmente desconhece, né? Até eu me perguntava, nossa, tem gente que perde o olfato. Agora eu entendi por que perde o olfato e depois vem o problema da tosse, essas coisas assim, né? A gente tanto sintoma que agora está explicado por quê, né? Eu acho que a gente tem que observar realmente o que ele falou, essa história do cafezinho, dos grupinhos que a gente acaba formando às vezes, né, para conversar. Então, são situações tão comuns na vida da gente e a gente não nota que isso pode ser uma contribuição para a disseminação do vírus, né? Então, acho que foram esclarecimentos importantes. A gente vai aguardar, viu, doutor Marco, o envio daquele questionário, né, que eu acho importante, né? E vamos tentar seguir aí dentro do limite do que a gente está podendo ainda, né,
trabalhando dentro da questão econômica aí, que é um problema hoje. Eu queria dar uma última contribuição. Vários especialistas têm apontado que, se não surgir, ou enquanto não surgir uma vacina efetiva, a expectativa de a gente ter de manter esses cuidados todos é de 3 anos. Tá? Então, quando vocês planejarem as suas ações, não pensem que isso vai ser mais alguns dias. Todos estamos muito expectantes por uma vacina efetiva, mas enquanto ela não surgir, a gente vai ter que viver com essa realidade e esses cuidados devem ser estendidos por 3 anos. Não quer dizer que vai tudo ficar fechado, mas os cuidados de higiene, o lavar as mãos, usar máscaras, o distanciamento social relativo, nós vamos ter que conviver com isso durante ainda muito tempo. Doutor, também perguntaram aqui, e a CIPA, como que fica o processo eleitoral? Como fica o processo eleitoral? Ele pode ser realizado? Acho que é isso. Sim, aí a doutora Lisa pode orientar-nos melhor, porque a lei diz que você pode aguardar, né? Mas assim também ficar com isso indefinidamente, lá na frente as empresas vão ter problema. Então eu peço para a doutora Lisa dar a sugestão dela aí. Então, doutor Marco, eu vejo um outro problema ainda nisso. Eu vejo o problema que a maior parte das empresas estão com redução ou suspensão contratual, né? Então, você não tem quem vote, né? E então eu acho que fica até o processo eleitoral fica prejudicado, né? Então é uma situação difícil porque não seria uma eleição, vamos dizer, absoluta, né? Eu acho que assim dentro desse prazo de 6 meses, pelo menos, que foi os 180 dias previstos aí do estado de pandemia, eu acho que a empresa que tem empregados afastados, tem empregados em redução, essas coisas, tem como justificar a não renovação, né, da CIPA aí, por uma questão de impossibilidade mesmo de não se assegurar um processo eletivo completamente eficaz, vamos falar assim. Mas é o que o senhor falou, também não pode deixar para nunca mais, né? Então, assim, recuperando essas condições, isso tem que ser providenciado. Bom, eu tenho aqui alguns comentários, né, do José Alberto, que é o nosso presidente, que ele deu parabéns pela live, do Dr. Marcos, que abordou de maneira muito clara as ações necessárias para manter o nosso capital humano saudável. Agradeceu a mim também, eu que agradeço, e a doutora Lisa pela abordagem trabalhista. A Liliane também agradeceu, falou que excelentes os esclarecimentos prestados pela doutora Lisa e pelo doutor Marcos, que mais uma vez o Sindicamp ajudando os associados. E a Priscila perguntou, doutora Lisa, a prática de home office deve ser formalizada? Sim, tem que ser formalizada, tem que ser previstas as condições, né? Então, material, como vai ser usado, né? Se for entregue material da empresa, o estado que está, de preferência fazer algumas fotos, né? De computador, impressora, essas coisas assim, né? De repente tem que também formalizar a questão, olha, você não vai ganhar o vale transporte, vou direcionar esse valor para o custeio da sua energia elétrica, da sua internet, né? Não que isso possa ser efetivamente medido, mas a gente sabe que vai ter um aumento no consumo da energia elétrica, né? A internet, tem gente que tem em casa, tem gente que não tem, né? Então, isso ajuda, né? Então, eu entendo que tem que ser formalizado, prevendo todas as condições, né? Pode até ser previsto também o prazo de duração, podendo ser renovado ou não. Então, fixa 60 dias, daqui 60 dias a gente vai reavaliar a questão, né? E verificar a que ponto a gente está para ver se prorroga ou não esse período em casa, tá? Teve uma pergunta também que foi feita, até foi uma discussão no nosso grupo de RH, né?
Quando uma pessoa, por exemplo, recebe um atestado de 14 dias, e ela faz o teste do COVID e o teste dá negativo, antes de acabar o atestado, ela tem que voltar para a empresa ou ela fica afastada até o final dos 14 dias do atestado? Doutor Marco, eu acho que Vamos o lá. senhor já respondeu, né? O médico do trabalho, ele pode cancelar, encurtar, diminuir o tempo desse atestado, desde que ele constate que não há mais risco para a empresa. Então, ele pode, sim, voltar com a anuência do médico do trabalho. Certo. Tá ótimo. Bom, a Amanda aqui também falou dos ótimos esclarecimentos, agradeceu. Eu queria muito agradecer pela participação do Dr. Marco Aurélio, nosso parceiro, aí mais uma vez, fazendo uma apresentação excelente, com muitas informações ricas, né? A doutora Lisa também, que está sempre aí colaborando com o Sindicamp, sempre orientando na parte jurídica, trabalhista, dando um suporte muito bacana. Eu acredito que esse trabalho é extremamente importante, tanto para as empresas, na questão de realmente elas terem procedimentos, elas estarem paramentadas, elas saberem como agir nesse momento, né? E também para as pessoas que podem levar esse conhecimento para fora desse webinário, colocar em prática e também transmitir isso para a família, né, para os amigos, porque eu acho que vocês colocaram um ponto muito importante, que é o seguinte: quando você está no meio que geralmente você conhece, que você conhece as pessoas, você está mais à vontade, vamos supor, com a sua família, ou até mesmo no ambiente de trabalho, muitas vezes você se descuida. É como se na sua cabeça viesse uma coisa assim: aqui não tem problema, aqui eu não preciso me cuidar tanto, né? Dentro de casa também. Só que todos nós estamos em movimento, ninguém está estático, né? Então, você vai no mercado, você vai numa padaria, você vai abastecer o carro, você vai trabalhar, você tem contato com pessoas, enfim. Então, a questão do cuidado, dessa prevenção, dessa atenção, eu acho que ela é fundamental para evitar realmente a transmissão, já que a gente não tem ainda exatamente uma solução para esse problema. A gente tem uma previsão da vacina chegar, mas a gente não sabe muita coisa ainda sobre esse assunto. Então, eu queria realmente dizer que a live foi muito boa, agradecer os dois, agradecer a doutora Elisa, a doutor Marco, e eu vou aproveitar um minutinho que tem mais uma perguntinha aqui, gente, só para a gente terminar, tá? O Tarcísio perguntou, ele falou que ele perdeu a informação do atestado de 14 dias, se poderia repetir novamente. Foi essa última pergunta que foi feita. Sim, se no meio desse período o exame foi negativo, o exame do Covid foi negativo, o médico do trabalho tem autonomia para reduzir o atestado, liberar a pessoa para voltar ao trabalho antes de completar os 14 dias. Perfeito. Tá ótimo, gente. Então, é isso. Muito obrigada, doutor Marco Aurélio, muito obrigada, doutora Lisa, mais uma vez. Essa live, ela vai ser postada no nosso YouTube, tá? Para que as pessoas possam assistir e acompanhar, porque realmente ela tá muito boa, com muita informação bacana aqui para o pessoal. Eu quero agradecer também a participação de todos, né, que ficaram aqui com a gente, afinal, praticamente 50 pessoas participando em tempo real aqui, não teve tanta oscilação. Então, isso também é a prova de que o que a gente está fazendo aqui está valendo a pena, que as pessoas sabem que tem valor e dedicam o tempo delas a participar. Então, é isso e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Ok, bom dia para todos. Bom dia, bom dia. Obrigada, doutor.